Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Estamos na TV Mundo Maior, o programa que se inicia ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Que alegria ter a sua audiência. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Rogamos a Deus, a Jesus, que nos abençoe em mais este programa. Saudamos com muita alegria o nosso telespectador e que possamos juntos ter um programa de paz, de luz, de entendimento e refletirmos a luz do Espiritismo. André, o que nós escolhemos hoje, dentro daquela sequência que nós estudamos, uma semana do Livro dos Espíritos, uma semana do Evangelho segundo o Espiritismo? Hoje nós vamos ver o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. São algumas questões que Allan Kardec faz e todas elas têm a resposta de São Luís. Então nós vamos vendo conforme o nosso tempo para estudarmos questões interessantes. Mas antes, gostaríamos de deixar o nosso WhatsApp, que é uma das formas que o nosso querido telespectador tem de entrar em contato conosco. O nosso número é 19 997 782794. Se você não tiver dúvida, não tiver sugestão, mas tiver interesse em receber gratuitamente uma mensagem diária, um post, um vídeo, não é grupo, é lista de transmissão. É só pegar este número que você está vendo na telinha e mandar uma mensagem pelo WhatsApp com o seu nome, a sua cidade. E se você reside fora do Brasil, é só colocar mais 55. Então, do capítulo 5º, como falamos há pouco, o item 29 é uma questão. Aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Resposta de São Luís em Paris, 1860. Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida e, por conseguinte, ao suicídio de intenção, embora não haja de fato. O pensamento de que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusória, simples pretexto para disfarçar a ação criminosa e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir a pátria, procuraria antes viver para dedicar-se à sua defesa e não morrer, porque uma vez morto já não serve para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida antecipadamente e sem pesar, se isso for necessário, mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se para tanto ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. Aqui nós estamos vendo um pouquinho mais a questão da intenção. Olha que fato interessante. Por detrás de um rótulo bonito, nem sempre a intenção é bonita também. Então Kardec pergunta, como é que fica aquela pessoa que procura a morte? No caso aqui, ele está dando o exemplo de uma guerra, para as pessoas que se alistam num exército e têm a oportunidade de ir para onde é chamado, e muitos lugares da Terra passam por tensões muito grandes a nível político, a nível regional, a nível de culturas. E aqui nós percebemos que quando a pessoa procura este caminho, às vezes a pessoa não tem a coragem de se matar, mas a pessoa tem um intuito de abreviar a sua vida. E ali nós vemos que perante Deus é um suicida na mesma. Continua com aquela mesma revestimento, porém disfarçando através de ideais ilusórios. Então São Luís ele é muito claro, perante o homem eu posso enganar minha intuição, mas eu não engano perante Deus. E é no mundo espiritual que nós temos que nos preocupar. Tem muitas pessoas que não estão compreendendo bem isto. Mundo espiritual, as coisas não se levam na brincadeira igual nós vemos aqui na Terra.
As nossas leis ainda não é para todos, o nosso julgamento ainda não é com a mesma medida para todos. Perante a lei divina, perante a nossa consciência, a intenção ela fala muita coisa. Tem muitos bons companheiros que poderiam se dedicar um pouco mais, mas pela intenção da vaidade, pela intenção do orgulho, olham apenas o seu lado. Neste caso, é a mesma coisa. Por isso que é importante nós olharmos bem a intenção quando nos propomos a algo. É interessante, quando Kardec traz a primeira obra, ele fez a primeira edição com 501 perguntas e a segunda edição, praticamente 3 anos depois, com 1018 ou 1019 perguntas. Nós percebemos que depois veio o Livro dos Médiuns e depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Logicamente, Kardec não queria mais ampliar o Livro dos Espíritos, mas percebeu que aí tinha um conjunto de perguntas e respostas que seria muito importante para a nossa análise. Quando nós lemos na Bíblia a história da mulher adúltera, que todos conhecem, quando termina que Jesus despede da irmã, vá e não peques mais, na continuidade bíblica, os discípulos foram interrogar Jesus, principalmente Pedro. Era um homem comum. Todos os discípulos eram homens comuns, que, lógico, tinham muitas dificuldades de entender a mensagem de Jesus. E Pedro lhe pergunta: Senhor, por que não permitistes que se cumprisse a lei? E Jesus dá uma resposta a Pedro que ela é pouco falada nos movimentos religiosos. Jesus diz a Pedro: Pedro, se nós pensarmos no adultério, já estamos cometendo o adultério. Veja a grandeza da resposta de Jesus. Adultério não é só aquele que faz. Aquele que pensa já está cometendo o adultério. Veja como a coisa é muito mais grave do que nós imaginamos. Porque quando nós pensamos, trata-se de uma intenção. Se não vai se concretizar, é uma coisa. Mas nós temos aquilo muito ligado em nosso pensamento. Vamos relembrar, André, aquele caso que André Luiz cita, daquele espírito que era casado com uma mulher muito bondosa, mas ela tinha sido freira na existência anterior. Então ela tinha muita dificuldade, mesmo dentro do lar, de ter relacionamento sexual com o marido. E o marido sentia muito a necessidade de ter uma relação. Então o marido também não conseguia trair aquela mulher porque ele respeitava muito. E ele respeitava exatamente por ela ser um bom coração, uma boa esposa, uma boa mãe. E o que passou a acontecer? Ele dormia, enquanto ele dormia, o espírito saía do corpo e ia para aquelas regiões onde tinha as mulheres para ele poder então ter os seus momentos de prazeres. Olha que coisa interessante, André, como nós vamos agora percebendo que tudo está diante daquilo que Jesus nos ensinou. O Espiritismo não trouxe nada novo, André, apenas vem nos esclarecer algo que Jesus já havia dito. Sem dúvida, nós estamos hoje de posse de um conhecimento que não podemos dizer, é novo. As mais variadas escolas que passou pela Terra, já do seu modo, com sua temática, já dizia, já gravava na pedra, através de desenhos, através do seu alfabeto próprio, o que hoje nós temos a oportunidade de ver com uma peculiaridade, tratado com muito carinho, com muito esforço e com muito amor pelo nosso codificador Allan Kardec. Mas é de fato a intenção, ela é tudo. Como foi narrado este trecho bíblico de Jesus com a adúltera. Aqui nós vimos a questão preeminente do suicídio. O nosso pensamento, ele dá asas para que espíritos do mesmo teor venham conviver conosco.
Eu posso ter a atividade mais bonita dentro do centro espírita. Isto não exime que eu vigie os meus pensamentos. Isto não exime que eu não possa passar por um processo obsessivo. A pessoa pode ter o maior cargo num centro espírita, no maior centro espírita do planeta Terra. Se não tiver vigilante, vai ser um obsedado. Pode dar passe, atender milhares de pessoas num dia, com as suas mãos fazer curas e o que for. Fora do centro espírita é que realmente demonstramos a nossa verdadeira natureza íntima. Então a do suicida, como as pessoas com sérias complicações a nível sexual, a nível alimentar, a nível seja qual for, é muito importante que nós comecemos a vigiar um pouco todo o meio, os bastidores da nossa existência. Muitas vezes perdemos uma existência por coisa pequena. É igual aquele ditado, vamos dando corda e de repente nos enforcamos. É isso que Allan Kardec fala. É isso que a espiritualidade dá de resposta. A intenção é tudo. A intenção no praticarmos o bem. Eu quero ajudar a pessoa, eu quero o aplauso do mundo. Porque muitos que praticam o bem dentre a classe política é para no dia da eleição obter o voto. Isso não é caridade, é troca. Eu dou, mas eu queria tal coisa também. Será que nós, os religiosos, temos que nos manter da mesma maneira? Nós vamos percebendo, e já estamos partindo para o encerramento do primeiro bloco, é muito importante nós tentarmos acompanhar a visão de Allan Kardec diante das suas perguntas e a visão dos espíritos que responde, para que nós possamos entender que é hora de mudar a nossa forma de pensamento. Precisamos esquecer um pouco aquilo que nós julgamos ser correto para tentar ministrar dentro de nós uma nova vertente de verdade. Ao encerrarmos o nosso primeiro bloco, eu gostaria muito de convidar as pessoas a acompanharem os nossos programas pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. Estudos como o livro Nosso Lar, dos Mensageiros, Missionários da Luz, os outros programas ABC do Espiritismo estão todos lá e várias outras temáticas muito interessantes e atuais. youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá eu vou pedir para você se inscrever no canal, habilitar as notificações. Se você está neste momento assistindo pelo YouTube, deixe o seu like, comente, gostou, tem sugestão, participe. A sua opinião, a sua participação, ela contribui muito para as nossas atividades. E se você gostou também, faça igual o nosso amigo de Portugal, que está compartilhando esse estudo para outras pessoas estudar conosco. Vamos para um breve intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Queridos amigos, programa ABC do Espiritismo, retornando com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. São 3 perguntas que Allan Kardec faz e quem responde é o Espírito de São Luís. É isso mesmo, André Luiz? É sim, nós estamos vendo esses 3 últimos itens do capítulo 5º. Já vimos a primeira questão no primeiro bloco, agora veremos as outras 2 e gostaríamos de deixar aqui o nosso e-mail. Às vezes a pessoa não tem o WhatsApp, às vezes a pessoa não tem o Instagram, não tem o Facebook, mas quer entrar em contato conosco. O nosso e-mail é o do Sérgio, é vilarsergio10@gmail.com e o meu é vilarandré2@yahoo.com.br. Mande a sua mensagem. Item 30, em forma de pergunta também. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado como um suicídio? Resposta, dada por São Luís. Não havendo a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode ela, muitas vezes, querer levar a prova da resignação até o último limite
E então, uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Aí já é uma pergunta totalmente diferente daquela que nós estudamos no primeiro bloco. Porque também é a questão do instinto, não é? Dentro da questão do instinto que acompanha a nossa inteligência, o instinto pode ser mais grosseiro, como também vai se aperfeiçoando gradativamente. Nós nunca vamos perder o instinto. O instinto é igual à inteligência. A tendência é nós irmos sempre depurando. Quando alguém tem um coração bom e percebe que alguém se encontra num momento de aflição, ele vai tentar ajudar. Agora, se ele por acaso vier a desencarnar nesse auxílio, não é suicídio, porque ele foi no sentido de ajudar. Ele não estava, como na questão anterior, farto da vida, e ele então entra numa batalha para prazeres de matar, de ver as coisas, sabendo que tem a chance de morrer. E ali nós vamos ver que Allan Kardec recebe a orientação do Espírito São Luís, que não deixa de ser um suicídio. André Luiz, no livro Nosso Lar, vem falar para nós do suicídio inconsciente. O suicídio inconsciente é aquele que nós temos certeza que estamos fazendo uma loucura. Mas, vamos dar um exemplo, André, aquele que pega um carro, pega uma moto, anda a 150, 180 na estrada, vem a ter um acidente, ele desencarna, estava dentro do seu processo kármico? Com certeza não. Ele foi um suicida. Não, mas ele não teve a ideia de morrer. Ele estava bem diante da vida. Então nós vamos chamar de suicídio inconsciente. Essa pergunta, ela também revela a intenção. Qual foi a intenção? De ajudar a uma pessoa, ajudar uma situação, não para ter algo de proveitoso, por exemplo, ter o seu nome estampado como sendo uma pessoa caridosa ou virtuosa. Aqui, tudo perante a lei divina vai da intenção. Por isso que nós temos que tomar cuidado o modo que interpretamos o nosso semelhante, porque nós não sabemos da sua intenção. Aquilo que parece grave para nós é uma bênção para o mundo espiritual. Aquilo que é uma bênção para nós é uma coisa terrível para o plano espiritual. Então, qual que é a nossa medida? Qual que é o nosso parecer? Quando nós fazemos uma avaliação de uma situação, nós pegamos o que como medida? O que julgamos ser o certo? Porque o nosso certo é um ponto de vista muito pequeno, conforme o nosso grau de moralidade, não de intelectualidade. Então, começamos a ver por esta questão aqui, que a intenção ela é tudo. Tudo na nossa vida vai da intenção. A pessoa que já é imbuída de más intenções é uma pessoa também cheia de pessoas por detrás dela a nível espiritual, alimentando toda esta situação prejudicial a si e ao próximo. Agora, quando a pessoa está imbuída de pensamentos nobres, generosos, de ajudar o seu semelhante, aqui fala, será que a providência divina, no instante final, não pode tirar esta pessoa da fatalidade que poderia passar? Para Deus não existe o impossível, Deus é tudo. As leis divinas, elas mostram para nós que a caridade, ela nos envolve, a misericórdia divina nos envolve em todos os momentos. Mas às vezes eu estou tão imbuído de ódio, de rancor, de ressentimento, ou às vezes a minha visão é tão limitada no campo espiritual, porque eu vejo sempre o foco da matéria, e me coloco sempre na condição da vítima do tempo, da vítima da família, da vítima financeira, da vítima social, que eu não consigo ver o meio que eu vivo e o quanto Deus nos envolve amorosamente e o tanto que eu pago com a ingratidão, não reconhecendo, não vendo, por conta da maneira que eu habituei aos meus olhos a enxergar o dia a dia. A última questão é o item 31. Kardec questiona: os que aceitam com resignação os seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros? Resposta de São Luís: esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios
que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo, moralmente pelo exemplo que dão, por sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Então aqui nós já vemos uma outra vertente. Se apesar de todas as nossas dívidas morais, se nós podemos ser exemplo para o próximo. E a resposta é sim, porque podemos fazer algumas modificações, podemos ver a aprovação que Deus nos coloca e ser um professor para aquele que está no mesmo barco que nós. Não um professor como Chico Xavier, Dr. Bezerra, Allan Kardec, São Francisco, não. Mas nós podemos ser um professor de resignação. Olha como o André era, olha como o André está. Aquela pessoa que, seja o que for, está firme no barco. Pode vir as provações dentro do lar, pode vir as provações no corpo físico, pode vir as provações materiais, está firme, está ancorado na fé, o que não acontece com a maioria de nós, os espíritas. Na primeira dificuldade, abandonamos o barco, começamos a lamentar, deixamos o compromisso espiritual. Por quê? Porque imaginamos que Deus nos abandonou. A vida não é um castelinho que tudo se dá certo, a vida é um laboratório que tem a sua margem de erro também. Se nós não tivermos calcados no entendimento, na fé, no amor, no evangelho no lar, a chance de nós perdermos a nossa existência, ela é muito grande. Por isso que nós temos que procurar sempre a resignação. Resignação não é ser masoquista, resignação é compreender que cada fase que nós passamos, podemos tirar uma lição, podemos tirar um proveito e podemos aprender em algo que ali vai nos mostrar. Interessante, eu sempre tenho comentado isso em minhas palestras. Nós não temos como interpretar uma pergunta e uma resposta como uma verdade. Eu gostaria que o nosso telespectador pudesse fazer um acompanhamento dessas três questões. É uma pena que o nosso tempo é muito curto, nós vamos tentar condensar esse pensamento. Na questão número 100, quando Kardec fala sobre a escala espírita, ele divide aquele 10 degraus em 3 momentos. A última, que são os espíritos mais atrasados, depois tem uma intermediária, que são os espíritos que já alcançaram um pouco de evolução, e a primeira classe, que são os espíritos que nós vamos chamar já puros dentro do nosso planeta. Aqui nós vamos ver 3 perguntas relacionadas a cada uma dessas classes. A primeira pergunta é aquele que não tem o sentido da vida, leva as coisas tudo brincando, já pensa no suicídio, já não tem uma ideia das leis naturais que nos cerca. Então nós vemos a resposta de São Luís, que ele realmente, se fizer isso, ele é equivocado perante a vida e está cometendo um suicídio direto ou indireto. A segunda pergunta, ela já se faz dentro daquela classe mediana da escala espírita, quando Kardec faz a pergunta sobre já aquela pessoa que vai ajudar alguém, só que nesse ajudar alguém, ela acaba desencarnando. É suicídio? Não. Muitas vezes a pessoa está intencionada de um bom gesto, é a intuição, né? E a terceira pergunta, que é a que o André leu agora, nós vamos perceber que Kardec pergunta se é possível nós trabalharmos na seara do bem. E os espíritos respondem perfeitamente, só que para isso nós temos que ter qualidades, nós temos que ter entendimento. Eu vou buscar numa frase de Allan Kardec no Livro dos Médiuns, quando ele diz que não se aprende espiritismo brincando. Eu falo sempre essa frase porque é uma frase muito importante. Não tem como conhecer as leis naturais sem estudar. Eu tenho percebido que se fala muito do espiritismo, mas também tenho percebido que se fala muito do achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. E penso que se nós vamos expor um pensamento, seja numa palestra, numa sessão pública, seja por uma transmissão pelos meios de comunicação,
Nós temos que ter muito cuidado, nós não temos mais direito de achar nada, porque a doutrina já está codificada. E vamos relembrar que quando eu falo alguma coisa para alguém, há uma grande chance dessa pessoa reproduzir aquilo para outras pessoas. Então nós temos que tomar cuidado para não ser aquelas criaturas que vamos estar pregando inverdades, que é o que nós estamos vendo hoje no movimento espírita. É hora de estudarmos um pouco mais, prepararmos um pouco mais, deixarmos o orgulho e o egoísmo de lado para dedicarmos no estudo e no trabalho do campo do bem. Ao caminharmos para o nosso encerramento do programa, vamos convidar a todos para o Evangelho no Lar. Realizamos todos os domingos às 18 horas pelo Facebook e pelo Instagram. Pelo Facebook é através da minha fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Ou se preferir pelo Instagram, @André Luiz C. Vilar. Vai ser uma alegria tê-los conosco. Nós vamos encerrando o nosso programa, ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior. A nossa gratidão, a sua audiência. Até o próximo programa e que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde e nos auxilie hoje e todo sempre. Desejamos a todos uma semana de muita paz, de muita luz e até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.